Fala, meus amigos, tudo jóia com vocês? Na nossa live de hoje, nós vamos mostrar como nossa metodologia consegue limitar amplamente os riscos dentro do mercado de criptomoedas. E eu sei que quando a gente fala em cripto, é natural que venha um certo receio, natural que você questione quando alguém fala em redução de riscos nesse tipo de mercado. E isso é completamente compreensível, afinal, quando a gente fala de cripto, a gente está falando de um mercado que funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, altíssima volatilidade, movimentos rápidos, bruscos, e tudo isso faz com que as criptomoedas se encaixem num mercado de altíssimo risco. Mas a virada de chave aqui não está no ativo, está na forma como você opera. E é exatamente isso que nós vamos te mostrar hoje na nossa live. Usamos aqui 3 pilares para um controle rigoroso desse risco. A nossa metodologia se sustenta em size, a partir de grid de ordens, uma expectativa adaptada ao cenário de mercado. Não adianta você buscar um alvo grande em um mercado, por exemplo, de lateralidade, nem operar igual em consolidação e tendência. Então, para cada tipo de cenário, a gente ajusta a nossa forma de operar, e a expectativa precisa estar bem alinhada com o comportamento do preço, tá? E o terceiro ponto, que é crucial em qualquer tipo de mercado, um risco retorno vantajoso sempre, tá? Então, fica com a gente durante toda essa live que a gente vai destrinchar todos esses insights, ok? Vamos que vamos! Bom, como eu trago aqui, a gente vai focar no primeiro ponto, que é o size. Vou te mostrar quais são as características dos grids que a gente utiliza para as operações, tá? Mas só deixar um recadinho aqui antes, lembrando que na descrição desse vídeo você encontra o link do nosso Discord, do nosso WhatsApp. Então, através desses canais, você consegue ter acesso a nossos insights, as análises do Crypto Club, o PJ Grid, nosso projeto e a sua rentabilidade, assim como as operações, e também aos cursos gratuitos que estão disponíveis e chegando sempre nos nossos canais. Ou seja, não deixe de acessar a gente por lá também, ok? Mas voltando para a parte importante, eu quero falar aqui sobre o grid de ordens, tá? E o grid de ordens, ele é crucial para manejar esse risco. E um primeiro ponto que a gente traz aqui é que a gente faz umas ordens escalonadas. A gente não faz uma única ordem. Então, a gente vai gradativamente aumentando a posição para encaixar e ter confirmação da leitura que foi feita previamente. Então, a gente vai aumentando 10%, depois 30%, 45%. E dessa forma, você vai construindo um preço médio ao longo da operação que foi aberta. Um segundo ponto importante, a gente controla esse preço médio para que fique realmente em um ponto que faça sentido ainda a leitura, né? E você tem um espaço de manejo, inclusive, para o stop. Então, o grid permite você melhorar o preço médio, reduzir o impacto de timing, né? Porque ter um timing perfeito é quase impossível no mercado. E isso é essencial em um mercado de alta volatilidade e principalmente no mercado lateral. Um terceiro ponto importante para o grid são as realizações parciais. Então, a gente não faz grid somente nas entradas. As saídas também são feitas gradualmente. E aí a gente usa a realização parcial 1, 2, 3 ou até mais. Então, você vai realizando o lucro ao longo do caminho e se adaptando ao cenário de mercado. E com isso, a gente acaba levando a uma redução do risco psicológico, porque quando você está sem um grid de operação, você tem uma ansiedade muito grande, você tem decisões impulsivas, você acaba precisando que a partir daquele momento que você entra numa operação, aquilo tem que dar certo. E é exatamente o que o mercado lateral faz, ele testa inúmeras vezes até te tirar para depois seguir no desfecho do movimento. Com o grid, a gente consegue uma execução um pouco mais mecânica, mais disciplinada, e vai ganhando previsibilidade durante e no caminho
da operação, inclusive na realização dos lucros também. A gente vai, dessa forma, se adaptando ao cenário que a gente tinha feito uma leitura prévia e o contexto que vai se materializando, tá? Então, o grid, ele não precisa acertar um topo e um fundo, porque você entra ao longo do movimento. Com isso, você cria uma base quantitativa importante no grid, tá? Ele quando é bem feito, ele precisa ter um distanciamento preciso entre as ordens em momentos que fazem sentido na operação. Então, é um percentual por camada, ele vai aumentando aos pouquinhos, tá? Você tem aí já definido o máximo de exposição e acaba tendo um stop, não em um ponto específico, mas um stop estrutural do gráfico. E isso acaba transformando em um modelo e não só em uma opinião, em uma leitura única. O grid também acaba construção de consistência, porque a frequência das suas ordens é mais importante do que a intensidade, do que a quantidade que você está impondo de risco naquele momento. Com o grid, você vai construindo a consistência. Então, o grid ele prioriza frequência e não a intensidade. A ideia é ganhar menos por operação, mas ganhar mais vezes. Então, aqui a gente não está querendo dar uma atacada só, mas construir consistência e resiliência durante o tempo. E é o que a gente tem feito aqui no nosso projeto, o PJ Grid, que já tem 2 meses praticamente agora no final de março, chegando a 15% de rentabilidade de forma gradativa. Temos um alvo de 5,95% ao mês e a gente vem batendo essa meta. No primeiro mês de fevereiro alcançamos 8,70% e agora no segundo mês, cujo alvo era 12,25%, já estamos em 15%, mesmo antes de fechar esses últimos dias de março, ok? Então essa é uma ideia que eu queria trazer para vocês entenderem a forma que a gente opera, mas é importante que você siga também nos nossos canais, vai percebendo como é que são feitas as operações também estão postadas lá, tá? Então aproveita, dá um like nesse vídeo, procura a gente no WhatsApp, procura a gente também no Discord e vai entendendo aos pouquinhos a forma que a gente está operando, que tem tido muito resultado, ok? Tunes ficando por aqui, até uma próxima, valeu!